Graça e paz de Jesus a todos. Muito bem, abra comigo sua Bíblia, vamos fazer nossa primeira leitura nessa noite na carta aos Hebreus, capítulo 4. Carta do autor aos Hebreus. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que nós não temos certeza de sua autoria. Então, carta aos Hebreus, capítulo de número 4, nós vamos ler o primeiro verso e depois nós leremos a partir do verso de número 11. O tema da nossa reflexão nesta noite será o descanso de Deus. Eu vou ler o texto, parte do texto que o irmão Eudes leu no sermão dele do domingo passado. Diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 4, verso 1. Hebreus fica lá no finalzinho da Bíblia ali, não é? Os irmãos localizarem melhor. Muito bem. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que alguns de vocês deixou de alcançá-la. Verso 11. Mais uma vez, portanto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do nosso coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem todos nós temos que prestar contas. Amém? Feche seus olhos e vamos nos preparar para esse momento de louvor e adoração ao Senhor. Ore aí no seu lugar, coloque a sua vida na presença do Senhor, fale com Ele. Deus está aqui, irmãos, entre nós, e Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer receber o nosso louvor. Portanto, não permita que nada distraia você. Esteja, de fato, com o seu coração e a sua alma alinhados à presença de Deus. Permita que o Espírito do Senhor te sonde nessa noite. Permita que Ele fale com você. Permita que a sua graça e a sua presença sejam experimentadas no seu coração de uma forma muito especial nessa noite. Deus está entre nós e não podemos ficar alheios à sua presença. Oremos. Senhor, nós te damos graças por mais um tempo tão precioso, que nós temos tanta liberdade e alegria de estarmos na tua presença. Deus, o nosso desejo hoje é ouvir a tua voz, porque a tua palavra é o nosso alimento, Senhor. A tua palavra é a água que mata a nossa sede. E nós, ó Deus, nos aproximamos do seu trono da graça com o coração sedento, Senhor, na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer entre nós. Ó Deus, eu sei que o Senhor é aquele que conhece mentes e corações. Nós sabemos que a tua palavra, Senhor, é como espada afiada de dois gumes, que nessa noite ela possa penetrar em cada um de nós, trazendo, ó Deus, aos nossos corações o discernimento necessário, Senhor. Ó Deus, fala conosco, queremos ouvir a tua voz, mas também queremos te pedir, ó Santo Espírito de Deus, que tu possas nos conduzir ao mais perfeito louvor, à mais pura adoração, e que possamos fazer isso em espírito e em verdade, para a glória de Deus Pai. Ó Deus, faça isso entre nós, e assim haveremos de dar ao Senhor um perfeito louvor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração,
Oramos assim, no nome sobre todo nome, nome recusável de Jesus, a quem honra e glória. Amém, amém e amém. Amém. Irmãos, enquanto nós nos preparamos para adorar a Deus, eu quero pedir os irmãos do louvor que já se aproximem. Gostaria de deixar apenas aqui 2 avisos. O primeiro deles é que nós estamos ainda no nosso modelo de EBD de férias. Terminamos agora em julho, em agosto nós voltamos ao nosso modelo tradicional. E já no primeiro domingo do mês de agosto, nós teremos pela manhã a nossa tradicional ceia ágape. Aquele momento muito gostoso, muito especial, quando nós nos reunimos na presença de Deus, diante também na presença dos irmãos, para cultuar o Senhor e também cear, não é? Então, eu quero fazer um convite a você para o primeiro domingo do mês de agosto. Aliás, todo primeiro domingo do mês, às 9 horas, nós celebramos a ceia do Senhor aqui na nossa igreja. E a nossa oração é para que essa ceia agora a gente consiga fazer e também tomar aquele tradicional lanche que nós fazemos pela manhã às 9 horas, né? Quem sabe até lá o Covid nos permita fazer isso, né? Mas, de qualquer forma, nós teremos a nossa ceia. E nesse domingo de ceia, nós teremos pela manhã a nossa assembleia ordinária. Então, nós teremos um momento gostoso também de prestação de contas para a igreja, onde também nós teremos a profissão de fé de 2 candidatos que já foram preparados para o batismo e darão sua profissão de fé nesse domingo pela manhã. Então, venha participar também e ouvir a profissão de fé dos nossos irmãos. E no mês de agosto, todo mês de agosto, nos cultos pela noite, nós teremos aí programação para lá de especial, porque estamos comemorando no mês de agosto o mês da Juventude Batista. Então, todos os domingos à noite nós teremos uma programação nesse sentido. Então, participe conosco também, os jovens já estão se movimentando, preparando alguns eventos muito especiais, e você não pode ficar de fora disso. Então, domingo à noite, salve essa data, todos os domingos à noite, nós teremos uma programação para lá de especial. O que não exclui ninguém aqui que tem uma idade um pouco maior, né? Porque no fundo, todo mundo é jovem, só que uns são mais jovens há mais tempo, né? Assim, né? Eu sou jovem há 30 anos que eu sou jovem, né? Então a gente vai só dilatando o tempo de juventude da gente. Então está todo mundo convidado a participar conosco. Muito bem, avisos dados, vamos ficar em pé, irmãos, e vamos adorar o Senhor. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos adorar o nosso Deus, que é digno. O nosso Deus é a fonte de um rio que flui abundantemente, que nós possamos nos banhar e beber desse rio e nos embriagar do nosso Deus, porque é isso que Ele deseja de nós. Amém? Aleluia. Corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos corações. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso. Há um rio que corre do trono de Deus, a morada do Todo-Poderoso, que nos guarda, que nos cura e alegra os nossos
nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações, que nos guarda, que nos cura, que alegra os nossos corações. Aleluia. É o teu povo que te adora, Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus por isso. Nosso Deus que é maravilhoso, que levou a nossa cruz, que foi crucificado lá por nós, que nós tenhamos muita alegria quando falarmos da palavra, quando falarmos do nosso Deus, quando cantarmos a Ele, que nós nunca nos esqueçamos de tudo que Ele fez por nós, amém? Esse é o nosso Deus maravilhoso, aleluia, Senhor. Maravilhosa graça. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, de vida apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Glórias a Deus, porque nós somos livres. Aleluia. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Amém. Na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, de vida apagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Só o nosso Deus é digno. Ele é o Cordeiro que desceu do céu. Aleluia. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus.
grato, porque hoje livre sou. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nós temos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas nesse momento. E nós vamos fazer mais uma vez cantando sobre o nosso eterno Deus, que Ele é eterno. Ele é o único que vive para sempre e que vai nos levar para junto dele. Amém? Aleluia. Aleluia, Deus. Renova as nossas forças, Pai. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, confiarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, conforta-nos, Senhor, e cobre-nos com tuas asas. Aleluia. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar, Deus. Te agradecemos porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossa mesa, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui, Deus. E te pedimos, Senhor, que nós nunca nos afastemos do Senhor, Pai. Que a tua presença seja o nosso desejo sempre e que nós possamos, ó Deus, fazer a tua vontade aqui nessa terra. Que nós possamos oferecer uma palavra de conforto quando for necessário, Deus, uma palavra de encorajamento quando for preciso, ó Deus, e que nós possamos estar cheios da tua graça e do teu amor para espalhar para esse mundo que precisa tanto. É a oração que fazemos a ti no nome santo do teu Filho amado Jesus. Que nós possamos reconhecer e voltar ao primeiro amor naquele tempo lá quando o Senhor nos encontrou e que era tudo novo. Que a gente não se esqueça desse momento. A vida tem sido muito dura, né? E a Bíblia já dizia isso, que a nossa vida aqui realmente seria dura, mas que nós possamos ter a confiança no Deus que um dia nós entregamos o nosso coração para Ele.
Amém? Nós te agradecemos, Deus, porque um dia o Senhor nos encontrou. Aleluia. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. E a igreja canta. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Aleluia, Senhor. Muito obrigado, Deus, pelas tuas palavras, Deus. Muito obrigado pelas canções que o Senhor colocou no coração, Deus, dos compositores que nos tocam tanto hoje, Pai. Oh, Deus, eu te peço que o Senhor continue falando aos nossos corações através da tua palavra, através da vida do pastor, ó Deus, e que nós possamos sair daqui nesta noite, ó Deus. Eu te peço mais uma vez, diferentes do que nós entramos, melhores do que nós entramos, para que nós possamos fazer a diferença nesse mundo tão diverso, Pai. Te agradecemos, te pedimos que o Senhor continue conosco, abençoe a nossa semana. É a oração que fazemos a Ti no nome santo do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Oh, meus irmãos, que essa chama que é própria do Espírito de Deus possa arder no altar do nosso coração sempre. Que todo o nosso culto, tudo que fazemos, desde o momento que nós nos levantamos até quando nos deitamos, que seja movido pelo nosso amor ao Senhor, nosso Deus. Que Ele possa nos encher com esse amor. Ser cheio do Espírito é ser cheio do amor de Deus.
que Deus possa fazer acender em cada um de nós essa chama, para que a nossa vida seja consagrada integralmente a Ele, que nada, absolutamente nada nesse mundo possa ofuscar a beleza que nós só encontramos em Jesus de Nazaré. Ele é a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós daqui a pouco vamos ouvir a palavra do Senhor, mas eu gostaria de abrir um espaço agora, muito gostoso, para a gente ouvir um testemunho. Queria chamar aqui à frente o meu querido irmão. Esse querido irmão eu conheci lá na primeira igreja batista de Belo Horizonte, na ocasião que eu pude estar com os irmãos ali, servindo ao Senhor e pastoreando ali também a igreja. E nesse lugar, não é? Ele veio e pediu oração pela vida da sua esposa. Ela estava gravemente enferma e, inclusive, com um prognóstico muito ruim em relação àquilo que os médicos diziam sobre a sua doença. Mas Deus é bom, Deus é o Deus de milagres, né? E ele, então, agora volta para agradecer a igreja pelas orações e pela resposta de Deus. Vamos ouvi-lo. Tem um minuto. Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus mora em nosso coração. Amém? Irmãos, eu vou dizer rapidamente para vocês. A minha esposa foi diagnosticada com câncer e no primeiro exame, quando ela fez o exame, eu fiquei apavorado, porque tinha uma palavra escrita chamada invasivo. E eu fui procurar o que significava aquela palavra. Invasivo, irmão, é o câncer mais perigoso que tem, que ele espalha para o corpo inteiro. Então, foi começar a quimioterapia, ela não resistiu à quimioterapia, passou muito mal, não se alimentava mais, ficou deitada e passando mal, e os médicos sem saber o que fazia, né? O medicamento estava fazendo muito mal a ela. Então, aí é aquela história, eu acredito como é que Deus intervém, porque eles suspenderam a quimioterapia e ela foi passar por uma cirurgia imediatamente. Mas nesse meio tempo, irmãos, eu estava pedindo, pode ser a expressão, a Deus e ao mundo. Eu conheço muitos pastores, muitas igrejas, eu fui a todas elas e pedi aos irmãos que orassem pela cura da minha esposa. E todos acataram com muito carinho, muito amor, e sempre estavam me ligando, procurando saber como é que estava a notícia dela. Então, nessa primeira etapa, ela fez a cirurgia, depois passou por a quimioterapia de novo, e aí ela pegou uma infecção, não se alimentava, então totalmente enfraquecido, não se levantava mais. Suspenderam a quimioterapia e passaram para a radioterapia. Aí veio a bênção, aí ela começou a se recuperar, e, concluindo, foi fazer exame a semana passada, não foi constatado nenhum nódulo no corpo dela. Nenhum, irmãos. Quer dizer, eu fiquei assim, sem palavras, né? Chorando demais, porque eu não estava acreditando naquilo. Nem os médicos acreditaram, irmãos. Assim, não é possível. É lógico que ela poderia ficar bem, mas ia levar um certo tempo. E hoje, eu estou aqui bravo com ela, porque ela me abandonou, pastor, e foi para a praia hoje. Eu já liguei para ela, você não precisa voltar mais não, fica por aí mesmo. Mas é isso, irmãos. Então, se me permite aconselhar, quando você tiver um problema, não olhe a quem você vai pedir, sai pedindo a todo mundo, porque a palavra vai chegar até Deus. Deus vai falar assim, mas que tem tanta gente me incomodando por causa daquela pessoa, e aí ele vai atender a gente. Muito obrigado a vocês, que Deus abençoe essa igreja, abençoe o pastor Pedro, sob tia de ficar aí a minha igreja, e que vocês continuem abençoados, e que essa igreja possa crescer, e a palavra possa atender, a chegar a muitos corações, é o que eu peço a Deus, e digo a Ele, as únicas palavras que eu tenho para Ele, muito obrigado, Deus, por tudo que fez na minha vida. Amém. Amém, irmãos. Deus é bom, não é? Eu apresentei o irmão, mas não falei o nome, irmão Feitosa, né?
Então, irmão Feitosa, muito obrigado. Manda um abraço aos irmãos da Primeira Igreja Batista. Um dia ele vai dar um testemunho sobre o gato também. Ele tem um testemunho que ele já contou lá na igreja e agora eu gostaria de compartilhar. Um dia a gente dá essa oportunidade. Mas, irmãos, Deus é aquele que ouve as nossas orações. A palavra do Senhor diz: bendize a minha alma, o Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa as nossas iniquidades e é Ele que sara as nossas enfermidades. Queria convidar os irmãos nesse momento também, assim mesmo como estamos, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor, vamos apresentar o nosso pedido a Deus. Está escrito na palavra do Senhor: pedi e será dado. Então peça ao Senhor, fale com Ele agora, apresente diante dEle o seu pedido, a sua questão, leve diante dEle a sua causa e peça que o Senhor possa ouvir e responder a sua oração nessa noite. Ó Senhor, mais uma vez, nosso coração se aproxima do seu trono da graça e fazemos isso com ousadia por causa desse novo e vivo caminho que nos foi aberto por meio do sangue de Jesus Cristo. Nos aproximamos de Ti com plena certeza de fé de que somos ouvidos e nos apresentamos diante de Ti, Senhor, com as nossas questões, porque Tu sabes todas as coisas. Ainda a palavra não saiu dos nossos lábios, o Senhor já conhece tudo. O Senhor nos sonda de longe, o Senhor nos conhece tão bem. Pai, eu te apresento cada um dos pedidos que aqui estão sendo feitos. Eu sei que o Senhor está ouvindo, Senhor. E o nosso desejo, a nossa súplica nessa noite é que no tempo oportuno o Senhor envie a resposta. Ó Deus, e que essa resposta venha chegar até nós no tempo perfeito do Senhor e produza os devidos frutos para a sua própria glória. É assim que nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Abra comigo sua Bíblia, Gênesis, capítulo de número 2. Gênesis, capítulo de número 2. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre o descanso de Deus. Então, Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler apenas os 3 primeiros versículos de Gênesis, capítulo 2. A palavra do Senhor diz assim: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, ele descansou nesse dia de toda a obra que já havia feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, ele havia feito. Irmãos, algumas questões introdutórias, antes da gente fazer algumas aplicações acerca desse texto. Primeiro, como os irmãos sabem, todo o livro de Gênesis, aliás, todo o Pentateuco, foi escrito por Moisés, foi redigido por Moisés, e possivelmente ali no final da sua peregrinação. Nós sabemos que Moisés peregrinou com o povo de Israel por cerca de 40 anos, a sua saída do Egito até a entrada na terra prometida. E aqui nós estamos no final dessa peregrinação. Possivelmente esse texto foi redigido ali nas planícies de Moabe. Então nós temos ali as planícies de Moabe, o que dá uma boa visão do Rio Jordão. E do outro lado do Rio Jordão, como os irmãos conhecem bem a narrativa, nós já temos ali a terra prometida, né? A Canaã de Deus, né? Nós temos ali também, já podendo ser visto, inclusive de Moabe, a cidade de Jericó. E é justamente nesse contexto, quando o povo se preparava então para entrar nessa terra prometida, nessa terra que mana leite e mel, que então Moisés, inspirado por Deus, dá essas instruções ao povo de Israel. Lembrando que essas instruções foram muito importantes,
porque esse povo ficou 430 anos como escravo no Egito, e é inevitável que depois de 4 séculos de escravidão, esse povo certamente havia absorvido muito da cultura do Egito e também muito da religiosidade do Egito. Então nós temos aqui um povo que precisava ser doutrinado acerca da fé de Javé. Então era um povo que precisava reorganizar o seu mundo e as suas experiências a partir dessa revelação desse Deus que com braço forte e mão estendida havia tirado o povo do Egito e agora estava prestes a introduzir esse povo na terra que ele havia prometido a Abraão. Então esse texto foi escrito para instruir o povo de Israel sobre o caráter verdadeiro de Deus, aquele que é o seu libertador. Nós até cantamos isso, né? O nosso Redentor, o nosso libertador, né? Então Deus é esse Redentor e esse libertador que trouxe para o seu povo essa esperança, para que o povo pudesse, então, ter esperança de tomar essa terra prometida e ali viver segundo a vontade de Deus. Então, é esse o contexto geral, onde agora Moisés, então, ensina o povo. Nós sabemos que Moisés não entrou na terra prometida, mas ele, então, traz aqui algumas instruções acerca do modo como o povo de Israel deveria agora organizar o seu culto diante de Deus quando eles tomarem, portanto, essa terra. E aqui a narrativa de Gênesis capítulo 2, obviamente, vem logo em seguida a narrativa de Gênesis capítulo 1, que fala sobre a narrativa da criação, né? Então nós temos ali Deus se apresentando como aquele que cria todas as coisas a partir do nada. Portanto, a criação vem de Deus, mas não é Deus. Ao mesmo tempo que existe uma assinatura divina na criação, essa assinatura divina nos diz que Deus é o autor da criação, mas nós não podemos confundir a autoria de Deus com a criação como se a criação fosse em si mesma divina. Existe uma separação aí entre Criador e criatura. Isso é muito importante para o nosso entendimento nessa noite. Bom, e o que Moisés quis ensinar ao povo de Israel quando ele escreveu Gênesis capítulo 2, versos 1, 2 e 3, o texto que nós acabamos de ler? Algumas coisas interessantes. Haja visto aqui, permita-me, só algo interessante também, porque Moisés introduz aqui uma ideia um pouco paradoxal, porque ele vai dizer que depois que Deus criou todas as coisas em 6 dias, o homem, a coroa da criação foi feito justamente no 6º dia. No 7º dia, Moisés nos informa que Deus descansou, não é? E isso é muito interessante, porque nós sabemos, como nós inclusive cantamos aqui, que Deus não se cansa, né? E então, que necessidade é essa que Deus tem de dizer que ele descansou se ele não se cansa? Fica muito claro que de forma muito didática, Moisés está querendo falar não sobre o descanso de Deus, mas sobre o nosso descanso. Sobre a forma como nós precisamos entender o mundo criado por Deus, e a partir desse entendimento acerca desse mundo que foi criado por Deus, a nossa alma precisa então descansar a partir dessa revelação. Moisés revela ao povo de Israel esse Deus criador e a sua criação, inclusive, e a partir dessa revelação, então, o povo é convidado a descansar nos braços do Criador. E nesse texto que nós lemos, nós podemos tirar muitas lições, mas eu queria apenas pontuar aqui 3 ou 4 delas para a nossa reflexão. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer com os irmãos nesta noite é que nós aprendemos a partir de Gênesis capítulo 2, verso 1, que Deus criou e ordenou a sua criação. Isso significa que ele possui todo o poder e todo o controle sobre cada aspecto desta criação. Isso é muito importante para nós. Então nós temos um Deus que é organizado e já criou e ordenou todas as coisas da sua criação, tanto a questão da criação moral, natural, da ordem natural das coisas, mas também trazendo ordem moral para o seu universo. Deus já determinou tudo isso, e nós sabemos, inclusive, que nas culturas antigas, aquele que criava alguma coisa tinha autoridade sobre ela.
Então, Deus aqui se apresenta como o criador do cosmos, de toda a natureza. Isso significa afirmar que, ao mesmo tempo que Deus é o criador de todas as coisas, ele também tem autoridade sobre todas as coisas. Ele possui o governo sobre todas as coisas. Ele possui o controle sobre todas as coisas da sua criação. Bom, a primeira aplicação para nós, pensando sobre o descanso de Deus, argumentando por que nós devemos descansar em Deus, segundo Moisés, a primeira coisa é que nós temos que ter em perspectiva que nós servimos a um Deus que é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Que não existe absolutamente nenhum átomo nesse universo criado por Deus que não esteja debaixo do seu sustento e que também não obedeça a sua voz. Então, não existe absolutamente nada que exista ou que aconteça que não passe pelo crivo da vontade de Deus. Ou seja, nós podemos estar seguros, porque nós descansamos nessa grande verdade que Deus, o Criador do universo, rege e sustém a sua criação e ordena para que essa criação cumpra de forma radical toda a sua vontade. Ele está no controle do cosmos, na forma como a Terra faz as suas rotações, mas ele também está no controle das mínimas coisas, do sustento, nosso pão de amanhã. Ele também tem todas as coisas sob seu controle, ele sabe das nossas necessidades mais íntimas, das nossas angústias existenciais. Ele é o Senhor que conhece todas as coisas. Ele é o nosso Criador. Eu gosto muito de pensar que Deus é o meu Criador particular. Deus nos criou, meus irmãos, não de forma aleatória. Eu gosto de Apocalipse, capítulo 20, último verso, capítulo 4, último verso, verso 21, quando o João vai nos lembrar, num momento de adoração, quando as criaturas vão adorar o Senhor ali na visão de João, eles vão adorar dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da sua vontade, todas elas vieram a existir e elas foram criadas. Então, portanto, eu e você não somos um acidente de Deus, desse mundo. Nós somos criados segundo a vontade do nosso Deus. E Ele não apenas nos criou, mas Ele nos conhece. Ele governa sobre a nossa vida e não cai sequer um fio de cabelo da nossa cabeça, se não for segundo a sua vontade. Esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de ressaltar. Nós devemos descansar em Deus, porque nós devemos saber e crer que Ele está no controle de toda a sua criação, e isso inclui a nossa existência também. Segunda coisa que eu gostaria de pensar junto com os irmãos a partir desse texto, é que Deus faz uma distinção clara de dias aqui nesse texto que nós lemos. Isso significa afirmar que Ele é o Senhor do tempo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Os irmãos sabem que nas culturas antigas, que eram contemporâneas aqui do povo de Israel, a cultura babilônica, a cultura egípcia, por exemplo, a cultura suméria, eles faziam marcações do tempo observando o calendário solar e o calendário lunar, né? A forma como o Sol e a Lua estavam ali em relação com a Terra. Mas é algo muito, muito novo essa ideia aqui, dessa separação desse dia especial, desse sétimo dia aqui. Porque não existe absolutamente nada na natureza que nos leve a marcar esse sétimo dia como sendo um dia especial. Isso é algo que veio de fora da criação. Essa santificação do sétimo dia, do sábado, do Shabá, né, que traduzido ali no hebraico é o descanso de Deus, né, essa santificação desse sétimo dia é algo que Deus ordena ao seu povo. É algo que está para além da sua criação. É uma ordem de Deus para nós. Isso significa, meus irmãos, de uma forma muito clara, que Deus não apenas faz distinção dos dias, como também existe um tempo determinado para cada coisa debaixo do sol. Há tempo de trabalho, há tempo da labuta, de você ganhar o seu pão. 6 dias o homem então vai trabalhar,
mas existe um dia do descanso. Existe um dia onde a gente deve parar para descansar. Isso significa que nós devemos discernir na nossa rotina diária, no nosso cotidiano, esse tempo de Deus para nós. Gosto de Eclesiastes também, capítulo 3, que diz justamente isso, que há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo para juntar pedra, tempo para espalhar pedra, né? Tempo para rir, tempo para lamentar, né? Tempo para sorrir, para chorar. Há tempo para tudo. Irmãos, e muitas vezes nós queremos embolar esse calendário de Deus, ou esse calendário que Deus tem para nós. E nós não temos paciência para suportar o tempo de Deus, a agenda de Deus ao nosso respeito. A gente quer atropelar as coisas, não é assim? A gente quer passar por cima do calendário de Deus, a gente quer acelerar o tempo, a gente não tem paciência quando nós estamos na tribulação, nós não aproveitamos o tempo da angústia, nós não aproveitamos o tempo do lamento, nós queremos tomar um grande analgésico para sair fora da dor e do sofrimento, mas se nós percebemos que existe um tempo para tudo, nós vamos valorizar inclusive esses momentos de dor. Inclusive esses momentos de angústia como sendo um tempo próprio de Deus para nós. Porque Deus não nos abençoa apenas, irmãos, nos momentos de festa. A bênção de Deus não está sobre nós apenas nos momentos que nós estamos abrindo um sorriso. Muitas vezes as mais preciosas bênçãos que nós colhemos de Deus é no momento de angústia e de aflição. Nós aprendemos isso hoje na nossa escola bíblica dominical, né? Então, esse texto de Gênesis capítulo 2 nos ensina de uma forma muito clara que existe um tempo para tudo. E que nós precisamos discernir o tempo de Deus para nós. Para que a gente possa aproveitar esse tempo com ações de graça no nosso coração. Para que a gente possa discernir a presença de Deus nos momentos mais prosaicos da nossa existência. Deus está conosco no nosso cotidiano, no nosso tempo de trabalho, no nosso tempo de lazer, no tempo que nós estamos com a família. Nós precisamos perceber esse mundo todo imbuído de Deus. Esse mundo todo está encharcado com a presença de Deus. Nós precisamos treinar a nossa mente, reorganizar a nossa mente, para que a gente não ache que Deus está apenas quando nós estamos aqui na igreja. Para que a gente não ache que Deus só fale com a gente quando nós estamos aqui no culto. Para que a gente perceba a voz de Deus, a revelação de Deus em cada etapa da nossa vida, em cada momento da nossa existência. Todo o nosso ser é santificado ao Senhor. Não existe na vida do cristão um espaço para o sagrado e para o profano. Como se a gente vivesse em dois mundos, o mundo profano, o mundo do cotidiano, onde Deus não se relaciona com essa parte da nossa existência, onde nós precisamos dar os nossos jeitos, e Deus parece alheio a tudo isso. Nós precisamos, então, desenvolver a nossa vida como se Deus não existisse, e um mundo sagrado onde Deus se importa, então, conosco, e ali nós percebemos a presença dele. Essa visão de mundo é pagã. Os pagãos é que acreditavam nisso, nessa separação entre o sagrado e o profano, mas o crente não. Para o crente, cada momento da nossa vida é sagrado e é consagrado ao Senhor. E nós precisamos discernir a presença do Senhor em cada fase e em cada época da nossa vida. E precisamos ouvir a voz de Deus e aquilo que Ele planeja nos ensinar a partir daquele tempo e daquela etapa que nós estamos vivendo. Então, essa é a segunda coisa que o texto aqui de Gênesis nos ensina sobre o sábado, sobre o descanso de Deus. Portanto, precisamos descansar no Senhor, porque nós precisamos saber que existe um tempo determinado para tudo debaixo do sol. O sofrimento não é eterno, as angústias não são eternas, tudo vai passar. Então, nós precisamos esperar com paciência. A terceira pontuação que eu gostaria de fazer é que o sábado é uma promessa de Deus sobre o descanso que virá no futuro. Nós chamamos aqui de terra prometida. Essa terra nós iremos herdar
quando Jesus voltar. É muito interessante, irmãos, porque essa ideia do sábado como sendo um tempo de descanso de Deus, ela permeia toda a Escritura, e também não apenas o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento também. E nós lemos lá no autor aos Hebreus que ainda resta um descanso para o povo de Deus, Hebreus capítulo 4, né? Essa ideia dessa promessa que nós ainda vamos alcançar. Então, esse dia do descanso que Deus nos ordena, inclusive nos ordena descansar das nossas obras, para que a gente perceba que esse mundo não é o nosso último estágio, né? Que nós estamos aqui como peregrinos desse mundo. Esse tempo de descanso também que Deus nos ordena a praticar, também nos lembrando que nós não somos deuses, ou seja, nós não somos máquinas, nós precisamos parar e descansar como uma confissão clara que nós confiamos e esperamos a providência de Deus, não é? Porque o tempo do descanso é o tempo quando você relaxa e cultua a Deus, dizendo para Ele que nós reconhecemos que tudo que nós temos, que tudo que nós somos, que tudo que nós viermos a ser, que todos os nossos recursos, que todas as provisões que precisamos para o futuro já estão guardadas nele. É por isso que nós devemos descansar. É por isso que Deus nos chama a descansar como uma confissão de fé, de confiança nele. Porque só pode descansar quem confia, não é assim? Porque se nós não confiamos em Deus, nós não descansamos. Se nós não esperamos em Deus, mas esperamos no nosso braço forte, nós não descansamos nunca. A razão, muitas vezes, que nós somos tomados de excessiva ansiedade, meus irmãos, é justamente essa. Nós não confiamos que Deus irá prover o nosso sustento de amanhã, seja de que natureza for esse sustento. Mas quando nós confiamos na providência de Deus, nós então aproveitamos o nosso sábado, o nosso 7º dia, o nosso Shabá, o nosso tempo de descanso. Portanto, quando nós paramos e nos desarmamos diante de Deus, não é assim que a gente faz quando a gente canta aqui? Nós não abrimos as nossas mãos, não é? Essa ideia de entrega total, não é assim? Para o povo judeu, quando você levanta a mão, é um sinal de rendição total. É um sinal de que nossas mãos estão abertas, porque nós agora não estamos trabalhando, porque nós estamos confiando na providência de Deus, né? Quando nós fazemos isso, entregamos a Deus tudo que nos diz respeito, nós podemos descansar, meus irmãos. E aqui Moisés convida o povo a descansar, sabendo que esse Deus é fiel. Assim como esse Deus foi fiel e poderoso para tirá-los do Egito, será fiel e poderoso para introduzi-los agora nessa terra prometida. Assim também em relação a nós. Deus não foi fiel e poderoso para nos tirar da escravidão do Egito? Sim? Deus já não perdoou os nossos pecados? Já não nos resgatou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Deus já não encheu o nosso coração com a sua paz e com a sua graça? Nós não temos experimentado diariamente a presença de Deus entre nós? Então agora esse descanso de Deus nos remete também ao futuro, para que a gente possa perceber Deus nos chamando do futuro, dizendo: não temas, porque eu estou aqui, e eu que fiz a promessa, sou fiel para cumpri-la, vocês herdarão a terra, portanto descansem. O sábado de Deus, o dia do descanso de Deus, é ancorado nessa certeza, meus irmãos, que aquele que fez a promessa, ele é fiel, gente. Irmãos, Deus é fiel. Ele é bom, justo, verdadeiro e fiel. Ele não mente, ele não falha. Aquilo que ele prometeu, certamente ele irá cumprir. Jesus falou: eis que cedo venho. Às vezes a gente acha que Deus demora, mas ele diz: eis que cedo venho. Ele virá. Se ele prometeu, ele virá. Portanto, não tenha medo nessa noite. Não permita que a ansiedade domine o seu coração. Moisés escreveu esse texto para o povo de Israel,
para que o povo de Israel pudesse descansar, sabendo que Deus era fiel para cumprir a promessa de introduzir o povo na terra. Irmãos, nós estamos caminhando para Canaã, para a casa do nosso Pai. Ele toma o seu povo pelas suas mãos, e mesmo nas angústias, nas aflições, nos medos, nas tristezas desse mundo, Ele é fiel e justo para nos conduzir em plena segurança. Portanto, descanse, sabendo que Deus, o Criador de todas as coisas, Ele rege e sustém a sua criação, e Ele está no controle de tudo. Portanto, também descanse, sabendo que existe um tempo determinado por Deus para todas as coisas. Então não se desespere. Há tempo de chorar, mas também o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, está escrito. Então, suporte o tempo da aflição. Aprenda com o tempo da aflição. Permita que Deus modele o seu coração por meio da aflição. Mas não se desespere, porque você não ficará para sempre na fornalha. Deus enviará o seu anjo para te tirar de lá. E por fim, saiba que Deus é fiel, é justo, para te conduzir à terra prometida, a terra que mana leite, que mana mel. Nós estamos indo para lá. Descanse nessa verdade. Permita que essa verdade da palavra de Deus possa fortalecer o seu coração durante essa semana. Comece a segunda-feira assim, descansando em Deus, permitindo que Ele seja o Senhor da sua vida. Não permita que as ideias pagãs desse mundo possam dizer para você como você deve conduzir o seu coração. Não permita que esse mundo sobrecarregue o seu coração com ansiedade, com a ansiosa solicitude da vida, pelo que vai comer, pelo que vai beber, pela conta que vai pagar, pela saúde que você tem. Não permita que todos esses afazeres, que todas essas demandas, que todas essas angústias sejam determinadas pelo curso desse mundo. Confie no seu Senhor. Descanse no seu Senhor. Tem um tempo determinado para tudo. Ele está no controle. Não se desespere. Ele é fiel. Isso é escrito. Nunca te deixarei. Jamais eu te abandonarei. Não temas. Creia somente e você verá a minha glória. Oremos. Fale com seu pai agora. Talvez você chegou aqui nessa noite assim, um coração tão angustiado, tão pesado, precisando tanto de descansar em Deus. Está cansado das derrotas que você tem enfrentado durante a sua semana, cansado de bater a cabeça, e tem dado ouvido à cultura desse mundo, que nos diz que nós devemos ficar ansiosos, porque não existe ninguém no controle, porque não há ninguém que ordene o tempo a nosso favor, porque não existe ninguém lá fora que é fiel, que é justo, que é verdadeiro. Nós estamos sozinhos. Não permita que essas mentiras dominem a sua semana, mas creia na verdade da palavra de Deus. Deus nos lembra nessa noite que Ele está no controle de todas as coisas. Tudo que irá acontecer com você amanhã, Ele já está no controle, Ele sabe por antecedência. Não tenha medo. Saiba que Deus permite que as coisas aconteçam com você, porque existe um tempo para tudo. Então descanse nessa verdade. O nosso Deus é o Senhor do tempo. E mais do que isso, descanse na verdade que Ele é fiel e nunca irá nos deixar. Que nós estamos caminhando a passos largos para a terra prometida, para essa terra que emana leite e mel. Ó Deus, nessa noite, nosso coração se apresenta diante de Ti, mesmo com a nossa fé tão vacilante, Senhor.
Nós reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes nós somos tomados por uma incredulidade, um desespero, que são próprios dos filhos desse mundo. Muitas vezes nós nos deixamos levar pelo estilo de vida que esse mundo nos impõe, pelos fardos que esse mundo coloca sobre nós, pelo medo, pela ansiedade, ó Deus, que parece tão onipresente no nosso tempo. Ó Senhor, mas nessa noite nós nos aproximamos de Ti com a nossa alma muitas vezes tão cansada. Ó Deus, e nós ouvimos a Tua palavra, que o Senhor nos conduz e nos convida a esse descanso. Aqui estamos, Senhor, e nós queremos e desejamos e precisamos tanto descansar. Nessa noite, Pai, eu oro pelo coração de cada um dos meus queridos irmãos, para que todos eles possam experimentar nessa noite desse seu maravilhoso descanso. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos convida a irmos a Ti, porque em Ti nós encontraremos descanso para as nossas almas. Que nessa noite o Seu rebanho, Jesus, possa se aproximar de Ti e possa descansar à sombra das Tuas promessas. Dai-nos uma semana rica da Tua presença. Senhor, que possamos Te perceber em cada momento da nossa vida e que os nossos olhos estejam continuamente firmados em Ti, para que os nossos pés não vacilem jamais. Que possamos experimentar nessa semana esse rio da Sua graça, que possamos, ó Deus, ter essa experiência tão necessária do descanso, que possamos descansar, Senhor, que possamos achar em Ti, Jesus, esse verdadeiro descanso para as nossas almas. E assim que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que as doces consolações do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, uma semana cheia do descanso de Deus para cada um de nós. Não vai embora sem tomar um cafezinho conosco. Um café, um chazinho também, alguma coisa assim, um cafezinho. Então você está convidado a tomar um café conosco, e assim tenhamos toda uma semana cheia da graça de Deus. Amém.